Eu vou ministrar essa noite o tema A Palavra em Ação e a Manifestação do Amor de Deus. Eu vou fazer um pequeno resumo da introdução da mensagem do pastor Teobaldo de quarta-feira. Esse resumo já vai ser a introdução. Aí eu peço que vocês prestem atenção para depois acompanhar. Obrigado, David. Foi em Colossenses 1,16. O texto base que ele usou na quarta foi Colossenses 1,16. Colossenses 1, versículo 16. Amém? Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por meio dele. Esse texto se refere à pessoa de Jesus Cristo, que aqui é o apóstolo Paulo, que ele vai falar que por meio dele foram criadas todas as coisas, o invisível e o invisível. O que foi colocado na quarta-feira? Que o visível, aquilo que nós vemos, ele, para quem está com Deus e acredita em Deus, é fé. Ele foi criado daquilo que não se vê, do invisível. Então, foi falado que a gente tem três dimensões, que é a natural, que é a altura, largura e profundidade. E isso seria o natural. Mas Deus criou essa natural e criou também uma sobrenatural, que é natural para o reino dele, mas para a gente é fora do comum. Mas o natural teria basicamente essas três dimensões: largura, altura e profundidade. E Jesus, ele foi criador também dessas e de outras. O texto vai dizer, desde o começo, principados, potestades, dominadores e poderes. Tudo que há na terra, ou que há nos céus, ou que há existência em algum lugar, foi criado por meio dele. E por ele foi criado. Amém? E foi enfatizado que a criação, a participação de Jesus na criação, ela foi total e não parcial, como forma de Deus, como sendo Deus, ou sendo uma palavra em ação. Vamos buscar compreender melhor. Daqui eu já parto para o desenvolvimento, fazendo o breve resumo, muito breve mesmo, que a palavra foi bastante rica do pastor, e não teria como eu acompanhá-la num resumo. Mas eu vou entrar aqui agora em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Como houve um mundo físico, a criação, que Deus criou o mundo para que o homem pudesse governar, para que eu e você pudéssemos governar o mundo. Mas para haver esse mundo, havia um mundo além da nossa compreensão, que alguns vão chamar de a quarta dimensão, outros vão chamar de sobrenatural, outros vão chamar simplesmente do reino de Deus. Mas o certo é que ele criou todas as coisas. Diz bem assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Então houve luz.
podemos compreender aqui nesse primeiro versículo é que nós podemos encontrar 3 agentes nesse momento da criação. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, outros vai dizer do abismo, que era um caos. Então nós vamos encontrar aqui Deus Espírito. E disse Deus, haja luz. Nós vamos encontrar um verbo, que é a palavra liberada. Aqui Deus está liberando uma palavra, dizendo que haja luz. Então essa palavra, ela entra em ação e a luz vem à existência. E assim foi feito com todas a criação, exceto uma, que nós vamos ver mais para frente. Toda a criação que Deus fez aqui no mundo em que vivemos, ela foi por meio da palavra. Por meio da palavra foram criadas. Então aqui nós vamos ter Deus Pai, que é o autor, o criador. Nós vamos perceber a presença do Deus Espírito, que nós estamos falando de Trindade Santa, e vamos ter a presença de um verbo. Um verbo que, quando é liberado da boca de Deus, ele transforma, ele cria, ele faz com que tudo aconteça. Como eu falei no começo, não é largura, altura, nem profundidade. É questão de fé, de crer que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que eu e você, a gente não veio de um mero acaso ou de uma reprodução de outra criação. A gente foi criado pelas mãos de Deus. E para crer na Bíblia, tem que crer não como 2 mais 2 são 4, ou 3 mais 3 é igual a 6. Tem que crer com fé no sobrenatural. E a minha função e a sua é justamente apenas crer que Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele criou todo o mundo, todo o universo, criou todo o cosmos, o que vai além do nosso alcance, que nós não compreendemos. E ele pode fazer tudo isso que nós estamos vendo aqui nessa noite. Agora nós vamos para Gênesis 1:26. Gênesis 1:26, ele vai deixar bem claro que no momento da criação, ele tem mais de um presente. Ele vai dizer o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essas palavras, os termos, façamos o homem à nossa imagem, façamos e a nossa. Ele pluraliza a palavra, ele não deixa no singular. Se ele estivesse só naquele momento da criação, ele ia dizer, eu faço o homem. Ou então, se faça o homem pelo poder da sua criação. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui nós vamos ver que há a evidência da Trindade Santa de Deus também na Bíblia e no momento da criação. E aqui nesse versículo nós vamos ver também que eu e você estamos sendo criados pela mão de Deus. No começo eu falei que tudo Deus criou com a sua palavra, menos uma criação, que foi o homem. O homem, ele foi criado com as mãos de Deus. Deus disse que haja luz, houve luz, que haja terra seca, então houve terra seca, que haja os répteis, que haja animais selvagens. Tudo que ele falou que haja, houve, se criou. Mas quando foi na hora do homem, ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E colocou ali um quê especial, com as suas próprias mãos. E indo além que não está aqui, ele soprou na sua narina o seu fôlego. Então o homem se tornou alma vivente. Parece coisa estranha, né? Mas é verdade. Ele fez um boneco de barro, soprou nas narinas do boneco, e o boneco tornou a ser vivo, a ser uma alma vivente. A ser uma alma vivente. Amém? Aí nós vamos para Gênesis 3, que ele vai falar sobre o cenário da queda do homem.
em decorrência à desobediência, interrompendo assim o propósito ao qual fomos criados, que foi se relacionar e adorar a Deus. Deus criou o homem para o adorar, para louvar e o exaltar. E quando o homem cai lá em Gênesis 3, que ele cede à tentação, ele perde o seu propósito de adorar simplesmente a Deus. Porque Deus, toda a viração do dia, ele vinha ter com o homem. Ele vinha conversar com o homem. Ele tinha uma relação com aquele homem. A partir daquele momento, o homem ele cai. Deus ele não volta atrás na sua palavra. Ele diz para o homem: de tudo que tem aqui no jardim tu pode comer, mas dessa fruta que está aqui tu não coma. Se você comer, você morre. Então ele é Deus. Se ele é Deus, se ele falou que o homem morre, então o homem foi separado da sua glória e já não podia vê-lo como via antes, com a inocência e com aquela santidade de ser separado simplesmente para adorar e se comunicar com Deus diretamente. Quantos estão entendendo até aqui? Amém? Veremos em seguida homens tentando se ligar a Deus. Depois desse capítulo, nós vamos ver alguns homens se ligando a Deus. O primeiro foi Abel. A Bíblia diz que Abel, ele levava ao Senhor ofertas e sacrifício que agradava o coração de Deus, na tentativa de se ligar e ouvir a voz do seu Criador. Mas por que Abel fazia isso? O seu pai ensinou? Não sei, lá não tem registro de sacrifício nem de algo. Mas uma coisa eu tenho certeza, Abel ele tinha uma convicção e ele tinha uma falta dentro dele, que era o seu Criador o chamando e o seu Criador pedindo o seu louvor e a sua adoração. Mas, infelizmente, para todo Abel vai existir um Caim. Tudo que você faz para Deus, que você é bem visto no reino do Espírito ou no reino físico, vai existir um Caim. Se você exerce uma função de liderança e você agrada a Deus com a sua oferta, com o seu louvor, vai existir alguém sempre para criticar o seu trabalho. Se você faz algo para Deus, se você canta bonito para Deus, alguém vai lhe criticar. Se a pastora Cláudia está cantando e ela senta, pode ter alguém que diga: ela sentou cantada. Mas não há problemas. Você sentiu a glória de Deus descer, que agradou a Deus? Então pode cantar sentada. Ah, mas a Anailda ela lidera o coral, mas não aparece, fica escondida. Ela está sentindo que a glória de Deus está aparecendo? Se alegra o coração dela saber que está agradando a Deus? Faça assim. Não deixe que os outros façam com que você perca o jeito bom de você adorar a Deus. Que o jeito que vocês adoram a Deus, ele é o jeito único. Eu tenho o meu jeito, Vanúbia tem o dela, Ernesto tem o dele, cada um tem o seu jeito. Então, para todo Abel que havia ali, vai ter um Caim que vai tentar derrubar o sonho, e ao perceber que ele alcançou o coração de Deus e ele não, ele vai tentar derrubar e até matar aquele adorador. Ele vai tentar matar aquele adorador. Porque aquele homem que está ligado e agradando a Deus, ele vai ter perseguições, ele vai ter alguém para sempre criticá-lo, Igor. Vai dizer que ele bate forte na bateria, que ele canta alto, que ele já chega cantando dentro da igreja. Mas se o que você faz agrada a Deus, você tem que continuar fazendo. Porque o propósito do homem é louvar e adorar ao Senhor. E se ele cumprir esse propósito, se ele busca cumprir, ele já está agradando o coração de Deus. Amém? Em Efésios 2:10 vai dizer que nós somos feituras das mãos de Deus. Em outras traduções vai dizer que nós somos poemas da sua mão. Por que isso? Porque Deus criou tudo com a sua boca. E na hora do homem criou com as suas mãos. Então nós somos o poema das mãos de Deus. Nós somos o melhor que Deus colocou sobre a face da terra. Aquele que ele fez questão em pegar com as suas próprias mãos
e soprar da sua narina, para que a gente pudesse ter vida, e vida para adorar a Deus. Compreensão do verbo em ação, do começo até hoje. Deus falou com os homens direto no jardim. Ali era o verbo em ação, era a palavra. Deus falava com Adão no jardim. Depois de Adão, lá no jardim, Deus ele vai falar com homens através de profetas, de juízes, de outros homens, que eles usavam a palavra de Deus, que Deus dava para eles, e dizia, assim diz o Senhor. E ia passando o comunicado para Deus, para cada homem que precisava ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de advertência, mas que fosse a palavra que Deus liberou. Então Deus aqui, ele está acompanhando o homem nessa fase, falando com ele verbalmente. Ele vem sobre aquele profeta e diz, diz que assim diz o Senhor. E o profeta aí dizia, assim diz o Senhor. Tem até um caso que ele é interessante no livro de Isaías, quando ele vai visitar o rei Zedequias. Que ele diz, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, põe ela em ordem, porque essa noite, ou porque tu morrerás. Aí a Bíblia vai dizer que quando Isaías vira as costas, Zedequias vira para a parede e diz, Senhor, lembra de mim dos dias da minha mocidade, em que eu fui íntegro e reto diante de ti. E a palavra diz que antes de Isaías sair do pátio da cidade, Deus volta para ele e diz, volta e diz assim para ele. E Deus acrescenta na vida do rei Zedequias mais 15 anos. E quando você vai estudar, tem uma parada no sol de mais ou menos 15 anos, e outra no dia que Josué clama a Deus para poder o sol entardecer, ou se pôr mais lento. E vai dessas duas faltas no cálculo dos cientistas. Mas nós não precisamos totalmente da ciência, nem da ciência para provar que Deus é Deus. Nós precisamos crer que aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, se estiver ligado com a palavra de Deus, ela acontecerá. Por quê? Porque Deus, ele criou o mundo apenas com a sua boca. E ele disse ao homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, com o poder também de criação. O homem que ele não precisa depender nem da luz, nem do microfone. Vocês viram como ficaram tão gostoso? Com mais intensidade? Um homem que pode adorar a Deus apenas com o seu corpo, com a sua boca, com a sua voz, com aquilo que ele tem disponível. Porque ele foi criado para isso. Então chegou esse momento em que Deus ele falava com o homem através de outro homem. Não qualquer homem, homens específicos que eles escolhiam, que estava buscando a sua face, que estava ligado a ele. Mas vai chegar um tempo que ele passa a habitar em alguns homens transitoriamente. O que é isso transitoriamente? É o caso de Sansão. A Bíblia diz que quando Sansão, que foi escolhido por Deus, para ser um dos juízes de Israel, ele era tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele criava uma força extraordinária, e depois que o Espírito Santo de Deus terminava a obra, ele voltava a ser um homem comum. Então ali era uma visitação transitória. Deus vinha, visitava Sansão e saía. Visitava Sansão e saía. Não me interpretem mal. Deus ele não possuía Sansão, ele visitava Sansão com o poder do seu espírito. E ele se apoderava do espírito de Sansão. Porque nós cremos na Trindade, corpo, alma e espírito. E Deus ele não habita nem na alma nem no corpo do homem. Acreditamos que ele habita no espírito. Porque o corpo é corruptível e a alma é corruptível. Por isso Deus habita no espírito. Evidência, Eclesiastes. O corpo volte ao pó de onde veio, o espírito torna Deus quem? Deus. Então um dia todo o espírito, aquele que Deus soprou na narina do homem, todo aquele espírito que foi gerado, um dia ele vai tornar a Deus. Por isso ele habita no nosso espírito. Adiantei algo, mas não tem problema.
Depois dele habitar no homem transitoriamente, aí nós vamos para João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2. João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Desculpa estar correndo um pouco, porque... Não. Para alinhar o tempo, viu? Amém? Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Alinhando com o primeiro versículo que a gente leu em 1 Colossenses 1,16, e deixando a entender que esse verbo, a palavra em ação, ele vai vir aqui agora habitar no meio do povo. Lá no início a gente viu que Deus liberava a sua palavra, e pela palavra tudo era criado, tudo se formava. Ele liberava a sua palavra como palavras proféticas para falar com o homem. Ele passa a visitar o homem, e agora ele vem habitar em meio o homem, para andar no meio do homem. Lendo de novo: no princípio era o Verbo, que é a palavra em ação. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Recapitulando, Deus falava com o homem perdeu a comunicação com Deus. Deus agora passa a falar com o homem, com pessoas específicas. Deus usa alguns homens transitoriamente, com a demonstração do poder do seu Espírito Santo. E agora ele vem no meio do homem, ele se faz carne, ele habita entre o homem e começa a andar no meio dos homens. Ele era o Verbo que se fez carne. Não como Deus, que a Bíblia vai dizer lá em Filipenses, que deixando a forma de ser Deus, esvaziou-se de si mesmo, humilhando-se à morte de cruz. Então, quando ele veio para a terra, ele deixou o Verbo deixou a forma de ser Deus. Ele não veio como Deus, ele veio como um Verbo, um homem. Ele veio vazio. Se ele viesse com forma de Deus, não tinha como ele pecar. E a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões carnais que nós, que a minha e que a sua. E ele veio justamente para vencer. Aquele que fez todas as coisas, aquele que por meio dele foi criado, ele viu que eu e você não tinha condição. O homem por si só, ele não tem condição. Diga comigo: o homem por si só não tem condição, não tem forças. Paulo vai dizer lá em Romanos, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu pratico. Ele vai dizer ali que pelas suas forças ele não é nada. Ele vai até dizer no versículo que ele é pior que um trapo de imundícia, sem o poder e sem a força de Deus. Por isso Deus vem, habita entre os homens, em forma de homem, e começa a andar com o homem, para vencer o pecado da humanidade. Para vencer o pecado da humanidade. Ele vem agora andar entre os homens. Mas por que ele vai fazer isso? Havia necessidade dele fazer isso? Nós vamos agora para João 3,16. João 3,16.
lembrando o tema que é a palavra em ação e a manifestação do amor de Deus. Aqui nós vemos a palavra em verbo, o verbo se fazendo carne e habitando entre nós. E agora nós vamos compreender a segunda parte, a palavra em ação e a manifestação do amor de Deus. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aqui nós vamos separar duas coisas nesse versículo, que é um olhar diferente. Aqui tem dois tipos de criação nesse versículo que Deus cita, que o autor vai citar. Dois tipos de criação, qual? A Bíblia disse no começo que Deus criou o mundo, não é isso? Deus criou o mundo e também criou o homem para habitar nele. Aqui ele está se referindo porque Deus amou o mundo, mas não o mundo na forma física, na sua altura, largura e profundidade. Ele está dizendo que Deus amou de tal forma a sua criação, que o mundo já estava perdido, já estava corrompido. Ele amou de tal forma que ele veio, se fez carne, habitou entre nós para vencer o meu e o seu pecado, para pegar o meu e o seu fardo, para fazer tudo aquilo que eu e você não tem condição, não tem força e não sabe como fazer. Romanos 8:26. Porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele expressa a Deus coisas que nós não podemos ou não sabemos expressar. Deus, ele é tão bom que aquilo que a gente não consegue expressar a Deus, o Espírito de Deus, ele vem e intercede por nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não compreendemos o que está acontecendo, mas é uma expressão do Espírito de Deus. Quando o homem se coloca na sua presença e diz: Deus, me ajuda. Ele dá uma forma, faz algo para poder ajudar esse homem, que é a sua criação. E nesse versículo aqui ele vai dizer claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Na totalidade de Criador, ele deixa a posição de ser Criador. Apocalipse vai dizer que 4 seres viventes, 24 anciões, querubins, serafins, arcanjos e todos aqueles que foram criados por Deus, eles vivem nas suas funções e na sua totalidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles vivem adorando a Deus. Eu não vou dizer 24 horas, porque horas é para a gente, mas para Deus é uma eternidade. A hora não existe essa limitação de hora. Aqui que tem sol e tem lua, mas lá é direto, é eterno. Então, na sua totalidade, ele era adorado incessantemente, sem parar. E a Bíblia diz que ele deixou essa forma de ser Deus, ele deu uma pausa em receber essa adoração para se fazer carne, habitar entre nós, carregar o meu e o seu jugo. O meu e o seu jugo. Aí a gente vai voltar lá no episódio de Gênesis, onde o homem caiu, onde o homem ele teve a sua forma corrompida, e era um homem inocente, era um homem sem pecado, era um homem inocente, criado pelas mãos de Deus. Era um homem que não tinha semente humana, ele só tinha a forma divina, o qual ele foi criado. Aí a gente agora vai voltar para Jesus, que não tem uma semente humana, ele não era filho de José, ele foi gerado no ventre de Maria, mas a palavra diz que gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tinha a semente do pecado. A semente ela é gerada pelo homem, é o sêmen, semente. Então Jesus ele não veio com pecado, ele não veio corrupto no seu corpo. Ele veio inocente, veio puro. Então aquele homem lá no jardim do Éden trouxe o pecado e trouxe
a morte, a separação do homem para com Deus. E Jesus agora, irmão, ele vai trazer a vida para o homem, derramando o seu sangue. Tinha que ser pago um preço. Em Colossenses vai dizer, e a cédula de dívida que era contra nós, ele pagou, se expondo publicamente. E ele expôs ali principados e potestades. Lembra que a gente leu no primeiro versículo? Que ele criou todas as coisas? Principado, potestades, poderes e tronos, tudo aquilo. E que o homem tinha uma dívida para com esses, que era principados e potestades. A Bíblia vai dizer, e a cédula de dívida que era contra nós, ele pagou, os expondo publicamente, quer seja principados ou potestades, poderes ou altura. Então toda a dívida que o homem tinha, ali na cruz do Calvário, quando o Verbo encarnado, ele derrama o seu sangue, ele traz à existência uma reconciliação cujo homem estava precisando por toda a sua história aí de vivência sobre a face da terra, para retornar ao seu Criador. Quem aqui quer morar no céu? Então, o primeiro passo para morar no céu é aceitar Jesus. Todos já aceitaram a Jesus? Amém? Quem pode receber ou em quem o Espírito Santo de Deus habita? A gente falou que Deus falou com o homem, transitou em alguns homens, andou entre os homens e agora ele vai habitar no homem. Deus ele vai habitar no homem através do seu Espírito Santo. Em João 20, versículo 19 ao 22. João 20, 19 ao 22. Tem alguém essa noite aqui que nos visita, que ainda não aceitou a Jesus? João 20, 19 ao 22. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechada as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado cujo ele foi furado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o seu Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares, os pecados lhes serão perdoados. E aqueles quem o retiverdes, lhes são retidos. Repetindo só o verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Novamente Deus está soprando sobre o homem. Soprou no jardim do Éden para tornar ele uma alma vivente. Agora está soprando sobre ele para tornar um espírito vivificado pelo Espírito de Deus. Aqui estamos falando em espírito, mas espírito com E minúsculo é o espírito do homem, com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Na grafia aqui do verso, quando ele diz recebei o Espírito Santo, o Espírito está com E maiúsculo. Significa que é o Espírito de Deus. Então, assim como ele criou o homem lá no Éden, tornou ele alma vivente, ele vem, dá a sua própria vida, derrama o seu sangue
para reconciliar o homem com Deus, e após ele ser reconciliado, ele torna a soprar sobre aquele homem, um homem que já carecia de ser restaurado e de ser religado a Deus, e agora ele não vai mais somente falar com o homem através de profeta, ele não vai falar com o homem através de pessoas específicas, como um sumo sacerdote, um juiz ou outro profeta, mas ele vai habitar no homem e falar com o homem através da sua palavra e através do seu espírito. E através do seu espírito. Então, o Criador, ele torna a vir ao homem, visita o homem, anda no meio do homem e restaura a sua criação. Restaurou definitivo? Não, ele trouxe perdão para que um dia eu e você possa morar com ele nos céus. Mas ele trouxe a oportunidade e ele trouxe o jeito de você subir e não ter mais erros, não ter pecado, como o pastor Onassis, cantou. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá ódio, não haverá rancor. Ali não haverá nada do que há na terra. Ali só haverá louvores e adoração ao Rei dos Reis. E foi para isso que ele se manifestou, para reconciliar o homem com Deus. O Pai deu o Filho para reconciliar o próprio homem com Deus. O interessante é que esse último versículo ele vai dizer: aquele que perdoar, vos serão perdoado, mas aquele que retiver será retido. Você percebe aqui que Deus ele não fala só de perdão, mas a essência de Deus é perdoar. Mas por que ele fala de reter? Porque apesar de ter o Espírito de Deus, e todos nós temos o Espírito de Deus, nós temos o poder de liberar um perdão e temos o poder de reter. Mas se a gente for analisar a oração modelo, que é o Pai Nosso, ele vai dizer: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho aqueles que me têm perdoado. Ou seja, se eu e você reter uma liberação de perdão para outra pessoa, a Bíblia vai dizer que eu e você fica impedido de receber um perdão. Então Deus, na sua palavra, o bom dela é que ela não omite nada. Ela diz que a gente tem o poder de perdoar e tem o poder de reter o perdão. Mas Deus habita em nós para que a gente possa ser pessoas perdoadoras e pessoas que têm um coração segundo o de Deus. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Não era a sua perfeição e nem aquilo que ele fazia. O que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus era um coração contrito e quebrantado diante de Deus. O que vai fazer de mim e de você um homem que agrada a Deus não vai ser simplesmente o fato de sermos perfeitos ou fazermos coisas maravilhosas ou fazer 1000 coisas. O que vai fazer de mim e você parecido com Jesus é estar se arrependendo a cada dia, tendo certeza que o nosso Criador, Ele nos criou para a honra e glória do seu nome, e que mesmo nós temos caído lá no Jardim do Éden, Ele fez um plano de salvação e de restauração, e Ele trouxe esse plano e cumpriu a regra, dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, sem dever, sem ter feito mal a ninguém, sendo cuspido, chicoteado, espancado, sendo ofendido e sendo humilhado. Sendo humilhado, porque quando perguntavam para Wagner, que é historiador, quem disse que tu és? Que queriam pegar ele numa condenação, né? É verdade que tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes. Ou seja, eu não digo nada, porque ele não estava como rei e não estava como Deus. Ele estava como servo para resgatar e reconciliar o homem com Deus. Então, em momento nenhum, ele abriu a boca para dizer que ele era o rei e nem para dizer que ele era Deus. Mas no momento em que precisou mostrar que ele era servo, ele se tornou um servo. No momento em que precisou ele manifestar a forma de servir, ele manifestou.
em vários episódios, não somente no que ele lava os pés dos discípulos, não somente no episódio em que ele pega aquilo que é dele, o pouco que tem, e multiplica para alimentar as multidões, mas em esvaziar-se da sua forma e se entregar por mim e por você. E por fim, em João 14, 26, vai dizer, João, capítulo 14, versículo 26. Aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Em algumas versões vai dizer, mas o Consolador, que o Pai enviará para habitar em vós, testificará de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Mais uma vez está a evidência que o Espírito Santo de Deus, ele pode habitar em mim e habita em você. E ele está dizendo aqui que ele tem uma função específica, que é consolar e nos lembrar daquilo que Deus nos tem ensinado. Aí aqui fica só uma lição para casa. Deus, ele só pode lembrar o homem aquilo que ele foi ensinado, aquilo que ele buscou aprender. Como assim? A gente lê a Bíblia, o Espírito Santo lembra. Eu ouço o Igor ministrando, ele guarda no coração, o Espírito Santo lembra. Eu escuto a pastora Lia falando alguma coisa, e num momento específico ele vem e traz à tona a minha mente. Então o verbo em ação, a palavra de Deus, o Criador, ele está andando com o homem desde o dia da criação até os dias de hoje. E ele nunca abandonou o homem. E a forma mais excelente que ele achou foi de estar habitando naqueles que o aceitam como Senhor e Salvador e naqueles que se tornam os seus discípulos, os seus imitadores. Aí eu fiz duas perguntas. Quem pode receber? Em João 1, 11 e 12, vai dizer, ele veio para o que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele que criou no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o primeiro é aquele que crê em seu nome. E não somente crer, mas se tornar o seu discípulo. Então o Espírito Santo de Deus, ele habita na gente e vai nos ensinando como caminhar até o dia da grande glória. Amém?